E a Venezuela entra hoje no 5º dia de buscas por sobreviventes em meio aos escombros. O país já contabiliza mais de 1.400 mortos. Vários países, incluindo o Brasil, mandaram ajuda humanitária. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Fábio Biolchini, coordenador de operações do Médicos Sem Fronteiras para a América Latina. O nosso editor de internacional, Diego Pavão, está aqui comigo e participa também desta entrevista. Fábio, muito obrigada por participar dessa entrevista com a gente. Eu espero ter acertado a pronúncia do seu nome. Se eu estiver errado, você fique à vontade para me corrigir. E eu abro a nossa conversa, então, pedindo para você trazer um pouco do panorama do trabalho de vocês, esse trabalho que a gente sabe que é tão valioso, tão complexo, neste momento de dificuldade lá na Venezuela. Bem-vindo. Obrigado, Clarissa, e o nome foi pronunciado certinho, então tudo bem, obrigado. Nossas equipes de Médicos Sem Fronteiras, né, nós já estávamos ali presentes na Venezuela antes mesmo do terremoto, né? Como vocês sabem, a Venezuela é um país que passa por uma crise econômica já há muitos anos, e o sistema de saúde do país, ele falta tudo, né? Falta medicamento, falta insumos, faltam médicos, então realmente é um país que necessitava já de ajuda humanitária antes mesmo do terremoto. E com a situação atual, claro que esse quadro se agrava bastante, né? Nós, Médicos Sem Fronteiras, por estarmos já presentes antes mesmo do terremoto, a gente pôde reagir bem rapidamente, então já no mesmo dia, no dia seguinte, dos 2 terremotos, a gente já começou a distribuir kits de traumas de emergência, né, para os hospitais que estavam recebendo as centenas e milhares de pacientes, né. Então a gente distribuiu kits equivalentes para o manejo de 3.500 pacientes, o que faz uma diferença enorme, né, num país onde falta esse tipo de material. E agora, passado, né, 4 ou 5 dias aí do seísmo, essa fase de busca e resgate, ela começa né, a terminar, porque depois de tanto tempo fica cada vez mais difícil, infelizmente, achar sobreviventes nos escombros, e aí a ajuda humanitária ela passa por uma nova etapa, né, que é o que fazer com todas as pessoas que estão fora, né, das suas casas, né? A gente está falando de quase 1.500 edifícios que foram danificados, muitos deles desabaram completamente, mas outros não desabaram, mas estão inutilizáveis, né? São perigosos para entrar. Então a gente fala de milhares de famílias que não têm para onde voltar, e essas pessoas estão começando a se acumular ali em diferentes locais espontâneos que vêm surgindo ali em Caracas e na região metropolitana também, e essas pessoas precisam de todo tipo de ajuda, né? Então, tem muita coisa pela frente, apesar do pior, digamos, já ter passado, né? As necessidades humanitárias, elas continuam e são crescentes. Passo a palavra agora para o Diego Pavão, então, Fábio. Fábio, bom dia, obrigado pela participação aqui na CNN. Eu queria entender com você como é a logística e o funcionamento do Médicos Sem Fronteiras numa situação como essa. Vocês têm médicos que estão ali na linha de frente, aí eu me refiro àquelas pessoas que estão ali recebendo os feridos que saem dos escombros ali logo que eles saem. Vocês estão nos hospitais da Venezuela, vocês conseguem se integrar ao sistema de saúde da Venezuela, vocês montam hospitais fora, como que funciona isso? Olha, isso depende muito de cada circunstância. Cada desastre é um approach diferente, né? O que a gente sempre tenta fazer é trabalhar em complementaridade com os outros atores que já estão trazendo ajuda humanitária, para evitar qualquer tipo de duplicação, qualquer tipo de desperdício de recursos que numa ocasião dessa não se pode sequer cogitar, né? Então, em Caracas, a nossa ajuda nas primeiras 24, 48 horas foi com insumos médicos, que era o grande gap, né? A grande falta que fazia eram esses insumos essenciais e vitais para cuidar de pacientes, anestesias, medicamentos, enfim, todo tipo de material para fazer cirurgias. Nós temos uma equipe que está chegando para complementar,
né, a nossa resposta, uma equipe que já cresceu hoje, e amanhã está chegando ainda mais pessoas vindo ali da Colômbia, né? Mas graças ao fato que a MSF já estava presente na Venezuela, a gente já tinha um estoque, né, e profissionais presentes no país. E todo país que a gente está presente, a gente tem um plano de preparação para emergências de cada país, dependendo dos cenários possíveis daquele país. E no caso da Venezuela, né, o terremoto sempre foi um cenário possível, não é o primeiro terremoto da Venezuela, a gente sabe que é uma zona sísmica, então nós já tínhamos esses kits pré-posicionados e profissionais ali treinados para isso. Então a gente trabalha em complementaridade com o sistema de saúde da Venezuela, né, com o Ministério da Saúde da Venezuela, como é a maior parte dos lugares do mundo, a gente sempre trabalha em colaboração com o sistema de saúde existente. Você comenta aí a estrutura que o sistema de saúde venezuelano oferece para vocês. A gente tem falado muito sobre como a crise que a Venezuela enfrenta nos últimos anos dificulta esse trabalho de resgate, torna a infraestrutura do país mais precária, a dificuldade até das forças de segurança e forças assistenciais de colocar essa estrutura na rua e ajudar as pessoas que estão lá. De que forma que vocês percebem e sentem essa crise na pele na hora que vocês estão tentando fazer esse trabalho de auxílio? Olha, é bastante difícil e doloroso, né, de ver um país que já estava passando por uma crise aguda, mas crônica, há muitos anos, né, sofrer esse golpe aí fatal nesse momento. A Venezuela não precisava disso, a população venezuelana não precisava disso. Realmente é uma catástrofe em cima de uma outra catástrofe que já existia anteriormente. E o tamanho, né, a escala desse terremoto, que atingiu não só Caracas e a cidade de La Guardia, que ali é ao norte do Caracas, mas atingiu muitas outras cidades também, próximas do epicentro. E a escala é tão grande que é difícil a gente cobrir tudo, né? A gente cobrir todas as zonas que foram afetadas, principalmente nesse começo. Então a gente sabe que tem zonas aí que não foram tão bem assistidas quanto outras, né, por um estado que vive uma crise econômica crônica de tantos anos, ele perde, né, ao longo do tempo a capacidade de resposta, né? O próprio Ministério da Saúde não tem fundos suficientes para fazer esse tipo de resposta. Quando a gente vai, né, vê uma catástrofe desse tamanho, realmente os serviços tanto de resgate quanto de tratamento dos pacientes, ele fica aquém do que é necessário. Fábio, os Médicos Sem Fronteiras atuam e já atuaram em várias outras situações emergenciais, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em guerras, na questão da guerra da Ucrânia, também guerras no Oriente Médio, epidemias na África, o Ebola na África. Eu queria saber, se você puder falar pra gente, como agora essa situação na Venezuela se diferencia, mas também se assemelha a essas outras situações que os Médicos Sem Fronteiras já lidaram aí ao longo dos anos. Né? Olha, Médicos Sem Fronteiras, o que a gente faz é isso, né? Esse é o nosso métier, né? Então a gente responde a esse tipo de emergência o tempo todo, em qualquer país do mundo. Nesse caso agora foi na Venezuela, esse terremoto, mas claro que não é o primeiro terremoto que nós respondemos, já respondemos vários terremotos aí em 2010 no Haiti, que foi um terremoto notório, né? Em 2023 também ali, Síria e Turquia. Então é um tipo de atividade que nós estamos acostumados a fazer, né? Não quer dizer que são atividades fáceis de serem feitas, mas o que acontece hoje é que nós estamos vivendo múltiplas crises, né? No mundo inteiro. Então, nós temos a guerra na Ucrânia, temos guerra em Gaza, temos guerra no Sudão, temos, enfim, o Ebola agora na República Democrática do Congo. Então, as nossas equipes de emergências, elas ficam sob uma pressão enorme também, né? Porque a gente tenta responder a tudo ao mesmo tempo, e não é nada fácil, né? Faltam recursos, né? Faltam recursos humanos, sobretudo. Então a gente tenta fazer como a gente pode. Felizmente, no caso da Venezuela, a gente já estava presente, a gente tem mais equipes chegando, então a gente vai poder ampliar essa resposta.
Mas a gente se pergunta, né, até que ponto nós podemos responder a todas as crises do mundo, porque não são poucas hoje em dia. Nós conversamos então com o Fábio Biolchini, coordenador de operações do Médicos Sem Fronteiras para a América Latina. Fábio, muito obrigada pela participação aqui no Live. Obrigada pela ajuda. Obrigado. Muito obrigado.